Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho. Vamos falar um pouco sobre a deficiência, as lutas e desafios por inclusão em uma sociedade que segrega e estigmatiza. Neste trabalho, nós iremos analisar como a deficiência é percebida e aceita pela sociedade, considerando os aspectos políticos, sociais e educacionais. Nós também iremos discutir os conceitos históricos relacionados à deficiência, destacando como ela foi e ainda é um desafio contínuo para alcançar a inclusão social plena. Iremos abordar as práticas de exclusão e os preconceitos que permeiam o contexto educacional, incluindo o capacitismo e os estigmas enfrentados por pessoas com deficiência. A deficiência, como nós vimos em sala de aula, atravessa um conceito histórico marcado por tragédias e segregação. O processo de mudança foi lento, até alcançarmos um período minimamente inclusivo. Segundo Jorge Luiz Borges, o verdadeiro problema está no contexto social, que é pouco sensível à compreensão da diversidade corporal como diferentes estilos de vida. Podemos associar isso com o preconceito e as formas atitudinais, onde as pessoas se mantêm em atitudes que condizem com a estigmatização e o preconceito. O surgimento das UPIAs é super interessante e representou a primeira organização política de pessoas com deficiência e trouxe uma crítica contundente aos métodos médicos e às abordagens biomédicas da deficiência. A UPIAS significa Union of the Physically Impaired Against Segregation e foi uma organização revolucionária fundada no Reino Unido. Ela desempenhou um papel crucial na transformação da maneira como a deficiência era entendida e abordada, estabelecendo as bases do modelo social da deficiência. O objetivo da UPIAS é redefinir a deficiência não como um problema individual ou médico, mas como um produto das barreiras impostas pela sociedade. Combater a segregação física e social das pessoas com deficiência. A proposta pela UPIAS, esse modelo afirma que pessoas não são deficientes por causa de suas limitações físicas, mas sim devido a barreiras criadas pela sociedade, como arquitetura inacessível, atitudes preconceituosas e a falta de oportunidades educacionais e profissionais. Esse modelo contrasta com o modelo médico, que tratava a deficiência como um problema individual a ser corrigido ou tratado. E a UPIAS impactou muito na política e no ativismo e foi pioneira em trazer a deficiência para o campo das discussões e das políticas de direitos humanos. A UPIAS, então, deixou um legado, a ideia que a deficiência deve ser tratada como uma questão de justiça social e que mudanças estruturais são necessárias para garantir a igualdade e a inclusão. As práticas de exclusão no ambiente escolar. O uso frequente de termos ofensivos e baixas expectativas para alunos com deficiências frequenta descrença na capacidade de aprendizagem de alunos com deficiência, ocasionando também a falta de políticas de inclusão verdadeiras. Nós já vimos bastante sobre isso em nossas aulas e a prática de exclusão no ambiente escolar é algo muito frequente, como alunos que são autistas e são deixados de canto na aula, são impedidos de ter o seu aprendizado, tanto com alunos surdos que não têm o direito de um intérprete. Todas essas questões vão muito além e são questões de direito que não são cumpridas. O capacitismo no ambiente escolar é o foco nas limitações em vez de habilidade dos alunos, vinculando a tratamentos inferiores e desconfiança na autonomia das pessoas com deficiência.
e constantes representações capacitistas e elogios inapropriados. Os elogios inapropriados são extremamente comuns e vêm de pessoas que às vezes até pretendem uma boa intenção, mas acabam mais magoando do que ajudando. E os estigmas no ambiente escolar, a associação de deficiência à incapacidade e estereótipos negativos, cultura de superação e tratamento paternalista. Temos também a barreira de acessibilidade e mudanças necessárias, a falta de infraestrutura acessível e materiais didáticos inclusivos, necessidade de formadores e educadores, a revisão de práticas pedagógicas, adoção do modelo social de deficiência e garantia de acessibilidade universal. Nós que estamos no ambiente escolar a maior parte do tempo, percebemos que, na verdade, não há a inclusão nem arquitetônica, nem educacional, e é muito raro a gente ver esses conceitos bem estabelecidos dentro das escolas. Entre a relação de comparação entre os crocodilos e os avestruzes, fica bem óbvio e dá para colocar muito bem a relação que a autora Lídia Assunção Amaral faz. Ela coloca o crocodilo como o preconceito direto. Os crocodilos representam as barreiras atitudinais, como já foi falado antes, e os preconceitos explícitos presentes na sociedade. São os estigmas e julgamentos que devoram, assim como o crocodilo, as possibilidades de integração genuína, criando medo, exclusão e discriminação ativa. E os avestruzes, por sua vez, representam a negação ou ignorância. A atitude do avestruz, que simbolicamente esconde a cabeça na areia, refere-se à indiferença ou à tentativa de evitar o problema. Representa a negação de que o preconceito ou a exclusão existe, ou ainda o ato de ignorar a necessidade de mudança. Por fim, podemos concluir que a sociedade lida com diferenças de maneira muito preconceituosa e agressiva, regredindo constantemente a ideia de mudança. A sociedade tradicionalista persiste enraizada no sistema contemporâneo. Apesar da persistência do estigma quanto ao modelo médico, a deficiência segue sendo vítima das barreiras sociais. A necessidade de inclusão surge da urgência de compreensão da diversidade humana, garantindo igualdade de oportunidade, dignidade e respeito. E a escola é chave fundamental para a mudança social, desenvolvendo solidariedade e compreensão do indivíduo como ser humano. Podemos concluir aqui que, por mais que tentamos muito, é algo que a sociedade como um todo precisa considerar. Os estigmas e os preconceitos estão extremamente enraizados na nossa sociedade e, infelizmente, a luta e a forma de alcançarmos isso ainda não está tão perto. Porém, temos meios e vamos utilizar da educação para fazer o máximo que pudermos para quebrar essas barreiras, para quebrar esses preconceitos e assim construir uma sociedade mais justa, igualitária e com mais oportunidades para as pessoas com deficiência. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!